A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Você pode bater palmas. Lucas 19, de 1 a 10. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Talvez você tenha uma versão diferente da minha, não tem problema. Com certeza temos o mesmo conteúdo neste texto. A palavra de Deus começa dizendo assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe:
Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu gostoso. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu creio que, normalmente, nós devemos convidar alguém para fazer uma visita em nossa casa. Eu sempre aprendi que, via de regra, deve ser assim. Eu devo convidar, não devemos oferecer uma visita a alguém. O correto, no meu entendimento, diz que nós devemos aguardar sermos convidados. A não ser que haja alguma exceção, por exemplo, alguém da sua família ou alguém da sua intimidade, um amigo muito próximo, que você pode com muita liberdade dizer: eu vou em sua casa. Se nós lermos Jeremias 29:13, lá está escrito assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Em Isaías 55, também encontramos um texto muito similar a este: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Todavia, há um outro texto, também em Isaías, no capítulo 65, onde Deus diz assim, estranhamente, ouçam: sou achado pelos que não me procuram. Ora, Jeremias 29 e Isaías 55 estão dizendo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E agora ele disse: eu sou achado por aqueles que não estão me procurando. No texto que lemos, nós vamos encontrar esta palavra se cumprindo. Ou melhor, as duas. Porque nesse texto, Jesus, o Senhor e Salvador, ele se convida, ele se aproxima de Zaqueu e diz assim: eu desejo, eu quero, é importante, necessário que eu vá visitar você em sua casa. Na verdade, um diálogo estranho entre Jesus e Zaqueu, porque todos conheciam Zaqueu e todos sabiam que ele era o chefe de um grupo que fazia cobrança de altos impostos, oprimindo o povo do seu tempo. E principalmente entre os judeus, os cobradores de impostos eram odiados. E Zaqueu não era apenas um cobrador de impostos, ele era chefe de uma equipe de cobradores de impostos. E ele era desonesto, e ele cobrava além da taxa necessária. E por isso diz a Bíblia que ele era um homem muito, muito, muito rico, uma riqueza fruto da sua desonestidade. E eu creio, irmãos, que não apenas naquele dia, mas que hoje também Jesus continua se convidando para entrar na nossa casa, para entrar na nossa família, para entrar na história da nossa vida, para entrar no nosso casamento. Interessante, Jesus se convida para ir até a casa de Zaqueu, e hoje Jesus Cristo continua se convidando para ir na sua casa, na minha casa, quando na verdade eu e você deveríamos convidar Jesus
tamanha a nossa necessidade de termos Jesus presente, participando da nossa vida, do nosso casamento, da nossa família, da nossa casa e de todas as demais áreas da nossa vida. E então, no mínimo, cada um de nós deveria aceitar rapidamente, no mínimo, cada um de nós deveria aceitar alegremente esta oferta de Jesus, quando Ele se convida para se hospedar na nossa história, para se hospedar na nossa existência, para se hospedar no nosso coração, para se hospedar na nossa vida. Afinal, não é um visitante qualquer, não é uma visita comum, não é um homem como qualquer outro, não é uma pessoa como tantas que eu e você conhecemos, mas estamos falando do Messias, o ungido de Deus, o prometido dos profetas do Antigo Testamento, o Filho do Altíssimo, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio a este mundo e que foi à cruz do Calvário e deu a sua vida para a nossa salvação. É simplesmente este o homem que está se convidando para entrar na casa de Zaqueu, no texto que lemos, e que nesta noite, eu creio, está aqui e que está utilizando deste momento para se convidar, para visitar a sua casa e para entrar na sua casa, para entrar na sua existência, para entrar na sua vida, para entrar na sua história e em todas as áreas da sua existência. Eu já li esse texto algumas vezes, e sei que vários dos irmãos aqui já leram várias vezes. Conhecemos sobejamente esta história daquele homem que era pequenino em estatura e precisou subir numa pequena árvore para ver Jesus, enquanto ele passava cercado por uma multidão por aquela rua. E há tantas mensagens, tantos ensinamentos, tantas coisas preciosas que nós devemos e precisamos aplicar na nossa vida, principalmente na nossa vida espiritual, que eu quero convidar você durante alguns minutos para nós pensarmos em algumas dessas verdades, em algumas coisas, alguns lances, algumas nuances desse texto, para que isto seja abençoador para a sua vida nesta noite. Há muitas mensagens, há muitas lições, há muitas verdades preciosas aqui, há muitas coisas que se aplicam na minha vida e eu tenho certeza que se aplicam na sua vida também, e eu quero compartilhar com você nesta noite. Chamo a sua atenção para que possamos aprender juntos com essa experiência que a Bíblia relata e que nós acabamos de ler aqui nas páginas das Escrituras Sagradas. E a primeira verdade que eu destaco é esta, queridos: Zaqueu queria ser um homem a receber Jesus na sua casa. Na verdade, Zaqueu queria receber o convite. Ele não sabia que Jesus se ofereceria, que Jesus, entre aspas, convidaria Zaqueu para visitá-lo. Mas no fundo, inconscientemente, Zaqueu queria. Diz o texto no verso 3 que Zaqueu procurou ver quem era Jesus, que ele se apressou, que ele tomou providências, que ele se orientou para saber onde Jesus passaria, e que ele correu e subiu naquela árvore. Zaqueu fez tudo isso porque ele queria ver Jesus, ele queria estar perto de Jesus, ele queria estar próximo de Jesus, ele certamente queria receber aquele convite que ele recebeu. Eu creio que muitas pessoas nesta noite estão aqui querendo receber uma visita de Jesus na sua vida, mas nem sabem. Muitas pessoas estão aqui nessa noite e precisam de Jesus, visitando a sua história, a sua vida, a sua existência, e nem sabem, como Zaqueu. E eu creio que para nós fecharmos com chave de ouro a história desse texto, e essa é a parte que mais chama a minha atenção, porque a Bíblia diz que Zaqueu, depois de tudo isso, ele teve a sua vida totalmente transformada. Observe no texto, veja nos detalhes do texto. A vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Depois que ele recebeu o Senhor Jesus na sua casa, observe o que Zaqueu diz para Jesus: Senhor, eu vou dar aos pobres a metade dos meus bens. Eu vou dar aos pobres, preste atenção no detalhe do verbo, eu vou dar aos pobres a metade dos meus bens. Então quer dizer que ele já está
apenas com a metade, o que sobrou. Concorda comigo, não? Está certa a conta? Ele deu 50%, ele deu aos pobres 50%, ele ficou com 50%. Sou bom de matemática também. Essa conta é complicada, mas eu dou conta de fazer. E o que é que ele vai fazer com a outra metade? Preste atenção no texto. Ele diz assim: e se em alguma coisa eu defraudei alguém, e ele defraudou, e ele sabia que tinha sido desonesto, restituo 4 vezes. As leis romanas diziam naquela época que se alguém roubasse, tinha que devolver 4 vezes o valor usurpado. Então Zaqueu estava dizendo para Jesus, para os discípulos de Jesus e para os outros que estavam ali: eu sou ladrão. A metade de tudo que eu tenho eu vou dar para os pobres, e a outra metade também, porque eu vou ter que devolver tudo, porque eu vou ter que devolver 4 vezes mais do que eu tirei desonestamente das pessoas. O que é que vai sobrar para Zaqueu? O que é que vai sobrar para Zaqueu? Ele deu 50% e os outros 50% ele vai pagar as dívidas da sua desonestidade. Zaqueu vai ficar pobre. Eu assisti um filme essa semana, e no final o detetive salva a filha do senador que estava encarcerada, e mata o bandido e mata a bandida também. E aí o filme acabou. Eu falei: gente, esse filme não podia ter acabado agora não. Eu queria ver o pai e a mãe recebendo a mocinha chegando em casa, e aí o pai chegando para o detetive: rapaz, que trabalho bom que você fez, meus parabéns. E aí todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, aquele negócio todo. Eu queria ver um pouco mais, alguns minutos mais do filme. Eu confesso que eu fiquei pensando: puxa, o filme podia ter mais uns 10 minutos, 15 minutos, ia ser bom ver eles festejando, comemorando, salvou a mocinha, e o detetive fez um excelente trabalho, e tal. Gente, esse texto tinha que continuar, e tinha que dizer assim: gente, Zaqueu ficou pobre, perdeu tudo, porque a metade ele deu, e outra metade ele disse para Jesus: ó, se eu defraudei alguém, e eu defraudei, fui desonesto, roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Então Zaqueu vai ficar sem nada. Só que tem um detalhe: Zaqueu agora vai ficar pobre, sem dinheiro, sem bens, mas um homem feliz. Um homem feliz, porque agora Zaqueu tem Jesus. Agora Jesus vira para Zaqueu e diz assim: rapaz, eu estou muito feliz, porque hoje a salvação entrou nessa casa. Hoje a salvação, Jesus estava falando, Jesus, a salvação entrou nessa casa, e por isso a salvação de Deus, pela cruz do Calvário, entrou nessa casa. E eu creio que não apenas Zaqueu, mas a sua família foram salvos. Pobre, mas feliz. Sem dinheiro, mas com a alma salva para a eternidade. O pastor Jim Swaggart escreveu que a salvação de Zaqueu é uma das mais incríveis histórias de salvação de toda a Bíblia. Porque como um verdadeiro rei, Jesus dá uma ordem: eu vou em sua casa. Era pessoal, porque Jesus cita diretamente e diz: Zaqueu, eu vou em sua casa. E é um chamado urgente, porque Zaqueu desce depressa, depois de se humilhar, subindo naquela árvore, para receber Jesus. Eu quero terminar nesta noite com esta conclusão, que não é minha, mas é de Jesus. Hoje veio a salvação a esta casa. Jesus estava naquela casa. A salvação estava naquele lugar e naquelas vidas. A oportunidade estava dentro daquela casa.
Uma decisão havia sido tomada naquela casa. A vida de Zaqueu estava diretamente sendo afetada pela presença da salvação naquela casa. E creio, as outras vidas que estavam ali no entorno também. Que nos abraça, nos envolve. E esse mesmo Deus que tem esse amor tão grande, Ele escuta o nosso clamor. Ele cura a nossa alma. E é isso que nós vamos cantar agora. Nós vamos dizer que Ele é a nossa cura, que Ele é a nossa vida, que Ele nos transforma, que Ele nos aviva. Em nome de Jesus, vamos fazer essa oração. Me escutas quando curando todo
A Primeira Igreja Batista de Macaé apresentou Programa Semear e Vida. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Deus continue abençoando a sua vida.